Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 10. A visão dos sapos. Eu tive duas experiências espirituais muito parecidas e incomuns. Uma foi em 1970 e a outra em 1979. Elas me mostraram quão real é a nossa responsabilidade de orar pela nossa nação e pelo mundo. Nas duas visões havia 3 criaturas grandes e pretas, parecidas com sapos, vindo do Oceano Atlântico. Eram sapos grandes, mais ou menos do tamanho de uma baleia. Na visão de 1970, eles pareciam saltar por todo o caminho até a Terra. Na segunda visão, em 1979, novamente havia 3 grandes criaturas parecidas com sapos, e uma dessas criaturas saiu da água e parecia que estava a ponto de chegar à praia. Você precisa saber como interpretar visões espirituais. Porque essas criaturas vieram do oceano, não significa que elas vieram de um oceano literal. De Gênesis a Apocalipse, oceanos ou águas frequentemente simbolizam uma multidão de pessoas. Na primeira visão, eu sabia que as 3 criaturas parecidas com sapos pulando pelo nosso país significavam 3 estratégias que o diabo iriam levantar, oriundas de uma multidão de pessoas contra a nossa nação. As primeiras estratégias de Satanás seriam os tumultos e os distúrbios. A segunda seria uma agitação política, o que no fim foi o caso Watergate. E a terceira seria problemas no setor econômico do nosso país. Essas estratégias malignas não se originam em meio à população cristã. Surgem das massas, daqueles que estão andando nas trevas, pois os pecadores estão presos e dominados pelo diabo no reino das trevas. Na segunda visão, em 1979, Jesus me disse: se os cristãos desta nação fizessem o que eu lhes disse para fazer na minha palavra e tivessem orado pelos líderes do seu país, eles poderiam ter impedido aqueles espíritos malignos, os que você viu em 1970, de operarem nesta nação, e nenhum daqueles tumultos teriam acontecido. Não aconteceriam problemas políticos, sociais e econômicos, e o presidente nunca teria cometido os erros que cometeu. De fato, eu estou responsabilizando a igreja pelos erros do presidente. Quando ouvi Jesus dizer isso, clamei: meu Deus! Comecei a chorar. Então Jesus continuou: sim, a igreja é responsável diante do Deus Altíssimo. Eu sei que quando você disser isso para alguns cristãos, eles rirão, mas espere até que estejam sentados diante do trono do meu julgamento e veja se eles irão rir quando receberem a condenação. Jesus estava dizendo que os cristãos poderiam ter parado aquelas estratégias do diabo, posicionando-se em oração com base na palavra de Deus. Os cristãos têm autoridade na terra em nome de Jesus, e se eles tivessem orado por aqueles que estão em posição de autoridade, os Estados Unidos não teriam passado pelas perturbações políticas e econômicas experimentadas nos anos de 1970. Na visão de 1979, havia aqueles outros sapos chegando à praia novamente, e Jesus me disse: aquelas 3 estratégias malignas do diabo estão para acontecer de novo nesta nação. Primeiro, a menos que os cristãos orem, irá se levantar outro tempo de tumultos e perturbações por todo o país, provenientes de causas diferentes daquelas que aconteceram nos anos 70. Segundo, vai acontecer algo com o presidente que não deveria acontecer, e não acontecerá se os cristãos orarem e tomarem autoridade sobre as estratégias do diabo e paralisarem suas obras em meu nome. E terceiro, a menos que os cristãos orem, há algo para acontecer que trará grandes problemas no cenário econômico e na estrutura financeira desta nação. Mais uma vez, os cristãos podem parar essas 3 estratégias do diabo contra o país. Eles podem parar motins, tumultos e perturbações na estrutura social. Podem parar também as atividades do diabo no cenário político e podem ainda impedir que o diabo perturbe o cenário financeiro da nação. Muitos cristãos oraram e os planos do diabo foram evitados e frustrados porque os cristãos permaneceram no seu lugar de autoridade em nome de Jesus e começaram a orar e exercer sua autoridade sobre o diabo. Deus interveio em nosso favor, transformando as nações de forma bíblica. Vejamos 2 homens no Antigo Testamento que mudaram suas nações por meio da oração. Para entender como as pessoas da Bíblia mudaram nações, veja como elas oravam.
você descobrirá que elas oravam em linha com a palavra. A intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra é um exemplo de como o povo da aliança de Deus pode interceder e afetar o curso dos eventos neste mundo para que os propósitos de Deus possam ser cumpridos, independentemente das fortalezas de Satanás. Gênesis 18, do 16 ao 33. Como Abraão realizou mudanças na sua nação? Ele encarou demônios? Ele tentou destruir fortalezas demoníacas? Não. Abraão pleiteou sua causa junto a Deus. Gênesis capítulo 18, do versículo 16 ao 33, Isaías 43, 26. Ele conversou com Deus sobre Sodoma e Gomorra. É claro que havia espíritos malignos em Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus estava para acontecer sobre essas cidades por causa da sua perversidade. Gênesis 19, 13. Mas Abraão não lutou contra os espíritos dominadores que estavam sobre as cidades com as próprias forças, esperando que fossem poupadas. Abraão intercedeu ao Senhor pelas cidades e o Senhor respondeu a Abraão poupando os justos. A intercessão de Abraão nos ensina que não é necessário um grande número de crentes para causar mudanças nesta terra através da oração. A Bíblia diz: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida. Mateus 18, 19. E Ezequiel 22, 30 diz: busquei entre eles um homem, ou seja, uma pessoa pode fazer toda a diferença. Além disso, nós estamos debaixo de uma aliança ainda melhor do que a de Abraão. Abraão não tinha autoridade sobre o diabo como nós temos debaixo da nova aliança em nome de Jesus. Se Deus se moveu de acordo com a intercessão de Abraão na velha aliança, quanto mais debaixo da nova aliança. Deus se moverá em nossas cidades e nações somente porque os crentes lhe pediram, independentemente das estratégias de Satanás. Os cristãos poderiam realizar muito mais para o reino de Deus se exercessem a autoridade que têm em nome de Jesus e enfatizassem a derrota do diabo nesta terra. A maioria dos cristãos não tira proveito da autoridade que lhes pertence em oração. Se fizessem isso, um grande dano seria causado no reino das trevas e muitas almas seriam ganhas para Deus. Os cristãos podem mudar o cenário político, econômico e social das cidades e nações através da oração bíblica. Podem também retardar a execução do juízo dos não salvos, dando a eles mais tempo para ouvirem o evangelho e se arrependerem. Sempre que o povo de Deus tomar seu lugar em oração pelas nações do mundo, exatamente como Abraão fez, eles podem mudar as coisas nesta terra para a glória de Deus e frustrar os planos do inimigo em todas as ocasiões. A vida de oração de Daniel. Daniel guerreou contra o diabo? Na vida de oração de Daniel, encontramos outro exemplo bíblico de um homem em aliança com Deus, mudando o curso dos eventos em uma nação por meio de oração. Se Daniel pôde mudar todo o curso de Israel com a oração, a despeito das fortalezas de Satanás, então temos de ver exatamente como ele orou. Nós descobriremos em cada exemplo relatado que Daniel orou a Deus. Em nenhuma das vezes a Bíblia diz que Daniel guerreou contra o diabo ou ele sequer lidou diretamente com principados e potestades. As passagens a seguir nos mostram a vida de oração de Daniel. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei, jejuando, durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, espíritos malignos nas regiões celestiais, me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes.
Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3, versículo do 5 ao 6 e versículo do 12 ao 14. Ezequiel e Jeremias profetizaram que Deus libertaria o povo de Israel da Babilônia. Daniel era um dos muitos hebreus cativos na Babilônia naquele tempo. Um dia, Daniel leu essas profecias sobre a libertação de Israel do cativeiro e começou a buscar a Deus sobre o que ele tinha prometido. Foi a palavra de Deus que moveu Daniel para orar e buscar o Senhor em favor do seu povo. E como Daniel buscou o Senhor, Deus não somente mostrou a ele o que iria acontecer no futuro imediato, mas também mostrou certos reinos que iriam declinar e outros que se levantariam no futuro. Daniel orou a Deus, não contra o diabo. Quando você vê o que a palavra de Deus diz, percebe que Daniel não tratou pessoalmente com o príncipe das trevas celestiais em oração, mas Daniel orou a Deus. Por outro lado, em certo sentido, Daniel tratou indiretamente com os espíritos malignos em oração, porque quando ele orou, Deus ouviu e lhe respondeu, e o reino de Deus avançou, enquanto o reino de Satanás sofreu uma derrota. E como resultado da oração de Daniel a Deus, houve uma luta nas regiões celestiais, mas não era Daniel quem estava lutando. Quando o corpo de Cristo ora, muitas coisas além do que nós imaginamos acontecem nas regiões celestiais, no primeiro e no segundo céu onde os demônios operam. E parece que os anjos prevalecem ou não nas regiões celestiais, dependendo de nós aqui na terra e das orações e palavras que proferimos a respeito da situação. Lembre-se de que o anjo disse a Daniel: foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel 10:12. Quando orou, Daniel não estava tentando derrotar o diabo. Daniel estava trazendo para Deus a lembrança de sua palavra. Isaías 43:26. Contudo, indiretamente as orações de Daniel afetaram principados e potestades e causaram uma batalha que aconteceu nas regiões celestiais, quando as forças das trevas tentavam impedir que a resposta da oração de Daniel chegasse até ele. Daniel deve ter percebido que sua resposta não estava chegando, então ele continuou jejuando e buscando o Senhor. E se Daniel tivesse desistido de orar, o anjo não teria prevalecido nas regiões celestiais. Mas Daniel não desistiu, e como resultado da oração respondida, situações foram mudadas naquela nação para a glória de Deus. Por causa da oração de Daniel a Deus, embora houvesse muita maldade e muitas fortalezas de Satanás prevalecendo naquela nação, Israel foi liberta do cativeiro da Babilônia. Mas foi a palavra de Deus falada por Daniel em oração a Deus que moveu e mudou aquelas circunstâncias. Não vemos em lugar algum da Bíblia o registro de que Daniel orou contra os espíritos malignos nos lugares altos. Portanto, não foi o combate direto de Daniel em oração contra a maldade espiritual nos lugares altos que mudou as coisas daquela nação. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Essa passagem em Daniel 10 nos dá discernimento sobre o poder que nossas palavras e orações têm para afetar o reino espiritual à medida que Deus se move para responder às nossas orações no reino natural. Podemos ver isso nas palavras do anjo a Daniel. Desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel 10:12. Esta é uma declaração muito interessante. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Não foram palavras ditas no céu que enviaram um anjo a Daniel ou colocaram um anjo de Deus para trabalhar. Foram palavras ditas na terra por alguém, orando em linha com a palavra de Deus, que fez com que o anjo trabalhasse contra os poderes das trevas. Salmo 103:20. Isso nos diz que o fato de experimentarmos ou não a vitória nesta terra está diretamente relacionado aos filhos de Deus assumirem seu lugar de autoridade por direito em Cristo e orarem em linha com a palavra de Deus. Do mesmo modo, debaixo da velha aliança, Daniel não tinha autoridade no nome de Jesus para permanecer firme contra Satanás ou impedir as operações e estratégias de principados e potestades, porque Jesus ainda não tinha vindo e derrotado Satanás. A autoridade sobre os demônios ainda não tinha sido dada, porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado dos mortos para delegar sua autoridade à igreja. Portanto, Daniel não podia ter autoridade sobre as estratégias do diabo como os crentes podem fazer na nova aliança.
Hoje, debaixo da nova aliança, nós temos uma aliança baseada em promessas melhores do que a que Daniel tinha. Podemos tomar autoridade sobre as estratégias de Satanás e torná-las inoperantes na terra. Não lutamos para conquistar essa autoridade. Simplesmente tomamos nossa posição de autoridade que Cristo já nos deu. O papel da oração ao lidar com o reino das trevas. À medida que os crentes orarem de acordo com a palavra, Deus irá se mover a nosso favor. E quando oramos de acordo com a palavra, parece que nossas orações conseguem empurrar para trás os efeitos dos poderes das trevas, permitindo que a palavra prevaleça para que possamos pregar o Evangelho. Vou compartilhar um exemplo que mostra o poder da oração bíblica de fazer recuar o reino das trevas e mudar o curso dos eventos em uma nação. Muitos anos atrás, o embaixador de uma nação africana visitou o Rema com uma mensagem pessoal de agradecimento do primeiro-ministro do seu país. Alguns meses antes, um grupo de ministros do Rema visitou aquele país africano quando ele estava à beira de uma revolução. O grupo do Rema esteve com os líderes locais e conversou com eles sobre a verdade de Jesus Cristo. O grupo foi convidado para uma reunião no parlamento, a fim de orar por uma solução pacífica para a crise estabelecida no país. Deus respondeu às orações e a crise foi solucionada sem derramamento de sangue. O primeiro-ministro nos enviou a mensagem: a verdade que o seu povo trouxe para o nosso país sobre Jesus Cristo salvou nossa terra de um banho de sangue. O diabo queria causar uma revolução sangrenta, mas quando os cristãos assumiram sua autoridade em nome de Jesus, paralisaram as obras do inimigo e depois pregaram o Evangelho. As estratégias de Satanás foi frustrada. O embaixador daquela nação africana nos disse: nós podemos ver a diferença de quando os cristãos oraram pelo nosso país e pelos nossos líderes. Quando eles se posicionaram em oração, parece que a oposição do inimigo foi paralisada. Se os crentes deixarem de orar, os efeitos das forças das trevas virão rastejando de volta. Orar por aqueles que estão em posição de autoridade pelas nações do mundo deve ser uma prática contínua dos cristãos. É uma forma de cooperar com a vontade de Deus para que ela prevaleça em quaisquer situações. Orar por aqueles em posição de autoridade é uma forma de dissipar os obstáculos demoníacos que impedem a palavra de prevalecer na vida das pessoas. Não podemos afastar o diabo e seus demônios da terra, ou mandá-los para o abismo antes da hora do seu julgamento final, Apocalipse 23. Mas por meio da oração bíblica podemos manter a força das trevas longe, por assim dizer, para que o Evangelho tenha curso livre e os corações das pessoas estejam receptivos à palavra de Deus. A luz detém as trevas e as dissipa para que as pessoas sejam receptivas ao Evangelho. Quando você entra em um quarto escuro e acende a luz, ela dissipa as trevas. Não existem trevas onde há luz. A Bíblia diz que o diabo tenta cegar a mente daqueles que deveriam crer. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Pela pregação da palavra e a oração pelas almas para que venham para o reino de Deus, detemos e dispersamos as trevas a fim de que as pessoas possam receber o Evangelho e serem salvas.